É aquilo, você já leu outras coisas que eu escrevi? Quem já leu o Toringa aí vai saber. Eu gosto de descrições, né? Eu gosto de colocar as cores dos olhos, cor do cabelo, essas coisas. Então, tudo isso eu tive que me mutilar. Tudo isso você consegue fazer muito melhor sem adjetivos e advérbios. Ficou baixo pra mim. Bem baixo. Mas ele ouviu. Deu pra ouvir. Ele ouviu, pô. Ele Repete aí, ouviu, veio repete aí. baixinho. Foi no ouvido, né? Foi no ouvido, foi no ouvido. pé do ouvido. Foi no pé do ouvido. Foi no pé do ouvido aí, não dá nem pra dizer que não ouviu. Não vou repetir. Não, é um exercício interessante. O Lucas também vive reclamando que eu coloco assim, tipo, ela disse, por exemplo, secamente, né? Asperamente. E eu coloco secamente. um monte desses advérbios nos diálogos. Isso não pode acontecer, não. Isso não pode acontecer, não. Isso é proibido, tá? Isso aí Isso aí é o que separa. Isso é o que separa Lisboa de, sei lá, Charles Baudelaire. Tolstói, tá. Charles Baudelaire. Entendi. Shakespeare. É só isso. Tá bom, então. É só isso, velho. Então tá bom. Cara, literalmente, velho. Eu tô falando. Mas não te separa do Lewis Carroll nem do Victor Hugo, hein? Isso Os mesmo. Os caras gostam do adjetivo também, cara. Eles gostam mesmo. Nem do Homero. O Homero gosta, mas o Homero sabe usar. Mas eles fazem bem, né? Dá pra você usar essas coisas, usar bem. A gente tava conversando sobre isso mais cedo, né? Eu e o Panda. Os adjetivos e... Eu acho assim, ó. As dicas, geralmente, de adjetivos, em excesso, vêm de escritores americanos. E realmente a estrutura da sintaxe inglesa, ela atrapalha um pouco a leitura quando você mete um monte de adjetivos. Se você colocar 2 adjetivos na mesma frase, para o mesmo sujeito, o mesmo objeto, já fica ruim de ler já. Né? Você tem que dividir com vírgula ali e tal. Cara, quebra a imersão. Essas coisinhas assim, qualquer coisa que você suspeite que vai quebrar a imersão na leitura, você já tem que ver se você vai fazer mesmo ou você pode fazer de outro jeito. Em português não acontece tanto assim. O sujeito já vem antes, e aí você faz aquele monte de descrição depois, né? Fulano, gordo, chato, burro, feio, melancia, você põe tudo na frente lá, então você já sabe de quem você está falando, não atrapalha tanto assim, a estrutura não atrapalha tanto a leitura, mas ainda assim, outras dicas de escrita falando de adjetivos e advérbios vão dizer coisas mais interessantes, né? Como, por exemplo, o fato de que muitas vezes que a gente usa um adjetivo ou até um advérbio, eles são totalmente redundantes na frase. Então você põe, por exemplo, ela bateu a porta bruscamente. Caramba, mano, se bateu a porta, já tá descrito, você não precisa pôr nada na frente. Ou ela bateu a porta e foi levemente. Não tem como, se ela bateu, foi com força. Você não precisa pôr mais nada. Né? Ela gritou, sei lá, intensamente. Caramba, não precisa dessas coisas, né? Ou então você fala que com adjetivo acontece isso também. Você descreve uma coisa e põe um adjetivo que fala a mesma coisa. Então isso, às vezes, é um vício de linguagem. Você fala de um jeito e você quer pôr isso no papel. E, às vezes, pode ser que você está subestimando o leitor. Né? Essa redundância, às vezes, é uma preocupação excessiva sua de fazer o leitor entender o tom, entender a tensão que você quer pôr. Mas você não precisa fazer isso. Né? É mais legal, até do ponto de vista do leitor, que ele consiga construir o cenário de certa forma. Né? E, enfim, tem vários autores que fazem isso com maestria. Mas o uso, como eu estava falando, não tem regra, né? Na escrita não tem regra. O uso também, às vezes até excessivo, de advérbios ou adjetivos, ele pode construir um parágrafo bom, uma frase boa. O Panda pode falar mais sobre isso. Posso. Enfim, cara, a parada daquelas frases pleonásticas, assim, né, em que você vai botar um adjetivo que suplementa uma frase, uma construção frasal que não precisa dele, às vezes é interessante, entendeu? Mas muito mais quando você quer construir um ritmo, pô. Uma coisa que o nego esquece é que mesmo que se você não pronunciar as palavras na sua cabeça, tipo, não falar em voz baixa, assim, né, na mente, mesmo assim a prosódia ainda existe, entendeu? Então, o ritmo, mesmo que você não tenha, tipo, um macro ritmo, né, que é um ritmo para a história toda, para o conto todo, para o romance todo, para aquele trecho todo, você pode construir um ritmozinho ali, um ritmo de uma frase para outra, um ritmo de um parágrafo inteiro, ou algo assim, saca? E aí o uso de adjetivos é muito bem-vindo, porque não é sobre exatamente a descrição, a precisão, é sobre o
o degustar do texto, né? E aí você vai usando adjetivos, ou mesmo advérbios, ou o que quer que seja, repetições mesmo, para fazer assonâncias, para fazer aliterações, né? Que são, no caso das assonâncias, né? São não repetições, mas são sequências de ecos vogais. E a aliteração, né? São sequências, uma sequência de ecos consonantes. Né? E também tem um outro nome ali que eu não lembro qual que é, mas que é para os dois, assim, né? Que é uma mistura dos dois, né? E você consegue construir assim. Outra maneira, por exemplo, de usar adjetivos de maneira boa, né? Que é o que eu estava conversando com o Lucas mais cedo, é, por exemplo, né? Não é o único, mas é, por exemplo, a maneira como o Homero usa. Eu estava falando com o Lucas, né, mais cedo, que o Homero, ele fica desde o início falando Aquiles de rápidos pés, Aquiles rápidos pés, Aquiles quem? De rápidos pés. Rápidos pés de quem? Do Aquiles. Ele fica repetindo isso o tempo todo, né? E aí você, tipo assim, a primeira vez que você tá lendo, você fica se perguntando, pô, tá bom, mas por que ele fica repetindo isso tanto? E aí, pô, assim, claro que você vê na Odisseia, né? Mas enfim, você mais tarde descobre na Odisseia, ou mesmo, né, hoje em dia já é impossível não saber, o Aquiles, ele morre por conta de uma flechada no pé, pô. O cara que é de rápidos pés, ironicamente, morre com uma flechada no pé. Ele não consegue fugir da morte. A morte impede ele de correr literalmente dela de duas maneiras. Olha que doido. Ele não pode literalmente nem correr, literal, correr assim, andar, nem correr no sentido figurado, que é de escapar da morte, né? E aí é irônico, né? Que o Aquiles de rápidos pés morre tão rápido assim. Outro personagem também da Ilíada, né? Que esse, no caso, a gente vê a morte dele na Ilíada, que é o Heitor. Heitor, domador de cavalos. Heitor, senhor de cavalos. Heitor, não sei o que de cavalo. O tempo todo. Ele é o melhor cavaleiro, no sentido de alguém que tem maestria sobre cavalos na Ilíada inteira. Ele é o cara do cavalo. Ele não fica só em cavalo, mas quando ele sobe no cavalo, meu irmão, ninguém pede esse cara. Só que aí ele vai enfrentar o Aquiles, né? E ele tá correndo. É muito engraçado. Que ele tá correndo em volta das muralhas de Troia, com Aquiles correndo atrás dele. Só que aí o Homero, o narrador, né, diz pra gente que, embora o cavalo de Heitor fosse muito rápido e Heitor fosse um excelente mestre de cavalos, o melhor que tinha ali, né, na situação, o Aquiles, ele disputa com cavalos. E nesse caso a gente não sabe se o Aquiles é mais rápido do que os cavalos, se ele é tão rápido quanto, ou se ele consegue aguentar, né, correr tanto tempo quanto. A gente não sabe. O que a gente sabe é que tem uma hora que o Aquiles alcança, né, o cavalo do Heitor, ou porque o cavalo cansou, ou porque o Aquiles é muito rápido, e aí o Heitor tem que brigar com ele, não tem mais como. Saca? Então você vê, o cara que é o domador de cavalos, senhor de cavalos, ele, beleza, ok, ele tem uma vantagem muito grande sobre aqueles que não sabem lidar com cavalos e não estão armados de cavalos. E mesmo os que estão, né, mesmo os que estão montados em cavalos, não o superam, né, no combate em montaria. Mas aí que tá, o Aquiles é superior aos cavalos. Então, e daí? Né, se a gente falasse um personagem que é exímio em pontaria e tiro. Pô, que show, mas contra o Superman ele faz o quê, irmão? Você vai dar um tiro na cara do Superman, velho? Não vai fazer nada. Entendeu? Então, assim, é uma maneira que o Homero, que ele fica repetindo pra você, ele não mente, ele fica repetindo esses adjetivos, ele te mostra algumas vezes os adjetivos, assim, essas ações que os adjetivos atribuem ao personagem. Ele mostra os personagens em ação, realizando isso, concretizando isso, mas ele também consegue fazer viradas de enredo que você não percebe, cara. E a maneira que, quando o Aquiles, assim, na Odisseia, é dito que ele morreu com uma flecha no joelho, uma flecha no calcanhar, não se fala mais Aquiles de rápidos pés. Fica Aquiles Pelida, Aquiles filho de Peleu, lá, filho dele. Não se fala mais nisso, é como se ele tivesse perdido o título. Porque agora ele é manco, pô. Ele desceu pro Hades manco, ele desceu mancando, pô. Ele chegou lá embaixo mancando. O Heitor não é mais o cara domador dos cavalos. Por quê? Porque ele desceu sem cavalo, caralho. Ele não tem mais cavalo lá. Ele perdeu isso. A guerra tomou desses caras o adjetivo principal deles. Olha a força adjetival da parada. Olha o quanto aquilo representa alguma coisa. É um jeito de usá-lo dentro da trama, dentro da estrutura. Vai ter outros autores que vão usar isso também, não vou ter tempo de falar aqui, mas autores, por exemplo, como a Madame de Lafayette, no Princesa de Cleves, né, La Princesse de Cleves, que é uma obra clássica da literatura francesa, século XVII. Os alunos morrem de tédio com ela, e ela é realmente, na primeira leitura, ela é meio tediosa mesmo. Mas ela fica usando adjetivos o tempo todo assim, e ela sabe usar da maneira homérica.
E é magnífico. Magnífico mesmo, assim, é incrível mesmo. Deixa eu comentar uma coisa sobre isso. Foi pelos adjetivos, já foi lá. Adjetivos. Ainda deixa eu comentar uma coisa sobre isso aí. No meu conto, como é que eu fiz, né? Eu fiz meio que já com uma mentalidade de trapaça. Eu não tenho muito problema com advérbios de... Cara, toda vez eu esqueço como é que é. Advérbio do que mesmo, cara? Advérbio de negação. Advérbio de modo e intensidade. De intensidade. Eu não tenho problemas em tirar advérbios de intensidade e de modo. Né? Esses com mente no final, e advérbios tipo muito, pouco, quase, meio. Esses assim, geralmente se eu usar é porque eu quero usar mesmo. Agora, a gente tinha que tirar todos os advérbios, né? Não, tirando os de negação. Porque o de negação é não. Se botar não, aí tirar o não, fudeu. Peraí, pode deixar o não. Nunca também, às vezes é difícil de não pôr, né? Nunca também. Por isso que eu falei, os de negação tudo bem. Os de negação... Então, mas aí assim, para tirar tudo isso e para tirar todos os adjetivos, como é que eu pensei então? Com algumas coisas eu não vou ter dificuldade, mas com outras eu vou. Só que eu ia descobrir a dificuldade só depois que eu começasse a analisar o conto. Então eu fiz como se deve fazer. Isso aqui vai aqui uma outra dica de escrita. Independente de você estar numa espécie de desafio mesmo, num concurso, alguma coisa assim ou não, faça primeiro o texto bruto e depois vá olhando para o texto na reescrita. Se você tentar fazer tudo pronto de primeira, você não vai conseguir sair do lugar. Né? Faça, então, a mágica acontecer na reescrita. Então eu fui tentando compor o texto do jeito que eu já estou acostumado a escrever, e aí na reescrita eu comecei a tentar identificar na estrutura ali se eu podia substituir, como é que eu poderia substituir os advérbios restantes e os adjetivos, se bem que os adjetivos são mais fáceis de fazer isso, né? E aí o que aconteceu, o que eu percebi, algumas coisas eram impossíveis de eu deixar do jeito que tinha que ficar. Eu não consegui de jeito nenhum pensar num jeito de deixar ali, por exemplo, quando é advérbio. Como é que você muda o quando? Dependendo da frase, beleza. Cara, algumas frases você não consegue mudar. Eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Como, onde, hoje, caramba, tem coisa que você não tem como fazer. E eu, o que eu fiz? Às vezes eu só cortava, eu tirava fora e via como é que ficava. Mas beleza, dá pra entender. E às vezes eu tinha que refazer outra frase, né? E eu percebi que nesses cortes que eu fiz, alguns ficaram muito charmosos, aí eu vou deixar vocês comentarem depois, vou até sair para vocês comentarem. Mas alguns dão uma impressão estranha, assim. Uma outra coisa que eu ia comentar aqui, aí é só uma dúvida. Vocês acham que em tempos recentes, essa questão dos adjetivos servirem como uma descrição dos personagens, ou até como uma forma assim, de colocar mesmo o personagem na história, por exemplo, aqueles dos pés rápidos, né? O Heitor, que era o domador de cavalos e tal, foi substituída pelo próprio nome, assim, dos personagens, porque tem alguns autores que os personagens acabam fazendo referência, o nome dos personagens acaba fazendo referência a ideias, filosofias de vida. Antonomasia é uma figura de linguagem em que você transforma um indivíduo, você substitui um grupo por seu indivíduo, né? Então você tem diversas pessoas que têm rápidos pés, né? Como Aquiles, mas a gente bota o nome Aquiles para designar o grupo todo. Ele é só uma espécime desse gênero de pessoas que têm rápidos pés, mas aí você está trocando, está botando ele como o designador do grupo geral, e não o grupo como designador dele. Sim, você pode usar assim, tipo, por exemplo, quando fala Augusto, né? Um rosto Augusto, uma parada assim, né? Assim, você pode usar sim, entendeu? Então, mas você acha que na literatura mais recente isso tem ocupado o espaço dos adjetivos pessoais? Cara, eu não sei, velho, não vou saber dizer. Não vou saber dizer mesmo. Isso exatamente que você disse, assim, de fazer isso transportar alguns adjetivos pro nome do personagem, eu não sei também não. Não, eu falo assim também, recente, que eu falo é do século XX pra cá, né? Tipo, mas assim, é que a minha familiaridade maior é com a literatura americana, né? E tem esse movimento na literatura americana, pelo menos, de muitos autores, eles acabam pegando um nome
e colocam tipo um verbo e transformam um verbo e aí vira o nome do personagem. Sim, entendeu? sim, de ficar. E aí Tá isso bom. se torna a descrição do personagem, sabe? Se você pega Entendi. o verbo, que significa o verbo, você vai ver que tem tudo a ver com o que o personagem faz a história inteira. Dá um exemplo aí, que você lembra? Ou algum que você O consegue Holden, agora. do apanhador no campo de centeio. Hold é de segurar, né? E o Holden tá sempre se segurando ali na infância, Holden. ele Tá. nunca quer crescer, né? Então, Entendi. Interessante, velho. Interessante. Interessante. Maneiro, gostei. Gostei, não tinha percebido. Porque eu não li. Um amigo meu leu, adorou, amou de paixão. Mas eu não li eu ainda gosto não. também. É difícil, Gostava né? mais quando eu era mais novo, mas hoje eu ainda leio com carinho. Você teve vontade de matar o John Lennon? Não. Não ele teve, meu Eu amigo nunca teve, tive velho. vontade de Ele virou pra matar mim o e John falou. Lennon. Ele virou pra mim e falou que tinha que fazer isso. Eu falei que tava Eu morto. só desliguei o rádio algumas vezes quando meus parentes deixavam tocando Imagine. Mas fora isso, Só uma vez você foi lá aquela e música é muito chata.